Olá a todos, domingo à tarde está um dia maravilhoso, mesmo muito frio, mas é certo que também está aqui a bater o sol e por isso mesmo eu tive que mudar a disposição do meu estaminé de gravação. Tive que gravar ao contrário, digamos assim, porque se eu estivesse a gravar daquele lado estava a bater-me o sol diretamente na cara e seria impossível. Eu tentei, baixei a persiana, mas depois ficava muito escuro, pronto, enfim. Foi a solução encontrada e eu estou aqui neste domingo à tarde para gravar pelo menos este vídeo, que é nada mais nada menos do que o balanço mensal das últimas leituras de 2023, ou seja, das leituras feitas cá em casa em dezembro de 2023. Foi um mês bastante bom, sobretudo para mim, porque completei a leitura de oito obras. O marido completou a leitura de 4 e o Dani continua na sua senda de ler uma obra por mês e fez isso mesmo, ou seja, leu uma obra em dezembro. No total foram feitas então cá em casa 13 leituras e é delas que eu quero falar, como é habitual, mas antes de mostrar-vos aquilo que foi concluído em dezembro, eu quero mostrar-vos aquelas obras que eu não consegui concluir em dezembro ou uma delas à qual eu nem sequer cheguei. Falando então dessas em primeiro lugar, e se vocês já viram o meu vídeo das propostas de leituras para janeiro, já sabem quais é que são, mas eu volto a trazê-las aqui. Desde os finais de novembro estou com 2 obras de não-ficção em andamento. Viagens de Stefan Zweig. De maneira nenhuma adiantei muito desta leitura em dezembro. Acho que de todas elas foi aquela que eu mais pus de lado, não é? Pronto, à qual eu dei menos atenção. A outra de não ficção, dei-lhe a atenção devida, mas de forma pausada, porque isto é mesmo muito doloroso. Falo-vos de Rapazes de Zinco, de Svetlana Alexievich. Vai continuar agora em janeiro e esta sim eu tenho quase a certeza de que a consigo terminar este mês. A outra à qual eu não cheguei foi... Onde é que tu estás, ó Basílio? Foi O Primo Basílio, de Essa de Queiroz. Houve 3 obras que vieram da Biblioteca da Terrinha que se intrometeram e que por isso mesmo não me deixaram chegar ao Basílio, mas já estou na companhia dele. Já estou com muita vontade de os bufetear a ele e a outras personagens, mas pronto, essa que é essa deixa-nos assim. E então estou com o Primo Basílio porque não conseguia chegar a ele em dezembro. Falando agora sim daquilo que eu concluí de leituras em dezembro, vou começar pela primeira obra que li em dezembro. Deixem-me só pegar nas coisas para que tenha tudo à mão. E a primeira foi aquela que eu gostaria de ter lido ao mesmo tempo que lia Rapazes de Zinco, porque são as duas associadas ao Afeganistão. Falo-vos de O Menino de Cabul, de Khaled Hosseini. Esta obra que foi a primeira que o autor escreveu, mas que eu li depois de já ter lido em julho e amado Mil Sóis Resplandecentes. Esta foi então a primeira que o autor escreveu e comparando com Mil Sóis, a grande diferença que eu encontrei foi que esta é uma obra predominantemente no masculino, enquanto Mil Sóis Resplandecentes é uma obra predominantemente no feminino. Também, uma das grandes diferenças que eu encontrei entre as duas e que eu acho que tem a ver com, e que acho que é a razão que me leva a não dar a pontuação máxima a esta, ou seja, ao Menino de Cabul, tem a ver com o facto de haver em Mil Sóis Resplandecentes 2 mulheres que são as 2 protagonistas e das quais nós temos uma perspectiva muito equilibrada, ou seja, há um equilíbrio muito grande entre aquilo que é dedicado na trama a uma das protagonistas e aquilo que é dedicado à outra. Aqui, onde nós encontramos 2 miúdos, muito amigos um do outro, mas bastante diferentes em termos sociais e não só, a perspectiva que nós temos é bastante desigual e eu gostaria que a perspectiva entre o Amir, que é o grande protagonista da obra, e o Hassan, que era o grande amigo dele, fosse uma perspectiva muito mais equilibrada entre ambos, porque assim me dariam mais respostas e mais páginas e mais forma de conhecer melhor o Hassan.
Porque nós temos aqui uma obra que arranca em Cabul, no início dos anos 70, temos dois miúdos, como eu já disse, é o Amir, que vive apenas com o pai, a mãe já morreu, e em casa vive também o Hassan e o pai do Hassan, que são basicamente os criados. E apesar de haver uma relação bastante estreita entre os dois adultos, entre o pai do Amir e o pai do Hassan, e haver uma relação bastante estreita entre os dois miúdos, nós percebemos perfeitamente que essa relação esbarra nas diferenças sociais, ou seja, no facto de dois serem os donos, os patrões, e os outros dois serem criados. Por muito que eles se deem bem, há esta grande diferença, há esta grande barreira que vai ter muito a ver com tudo aquilo que se vai desenrolar nesta trama, que nos leva, como eu disse, desde o início dos anos 70 até 2001, até à altura do 11 de setembro, e temos aqui então 30 anos que nós vamos acompanhar, sobretudo, e isso é aquilo que menos me agradou, sobretudo 30 anos que vamos acompanhar o Amir, o pai do Amir, que durante bastante tempo viveram em Cabul, mas depois, por todas as razões associadas aos conflitos, tiveram que abandonar o país natal e foram emigrar ou refugiaram-se nos Estados Unidos. E é isso que nós temos aqui, esses 30 anos, vamos conhecendo muito aprofundadamente o Amir, vamos percebendo que é um miúdo que desde muito pequeno se debate com sentimentos pouco positivos, de inveja, de ciúme, de cobardia, e sentimentos esses que ele sabe que são negativos, mas que o levam muitas vezes a tomar decisões, e uma das decisões que ele toma tem consequências drásticas para o Hassan e para o pai do Hassan, e é isso que eu gostaria de ter visto mais aprofundado, percebem? Porque depois nós vamos acompanhando só o Amir, aí vamos acompanhando tudo aquilo de bom e de horroroso que lhe acontece, mas eu gostaria imenso de ter acompanhado também em capítulos paralelos ou assim, ter acompanhado o Hassan, que é um miúdo maravilhoso, um miúdo ao qual eu só me apetecia dar beijos, ao qual acontece algo mesmo muito horroroso enquanto criança, e que faz tudo aquilo que está ao seu alcance para agradar ao Amir, e muitas vezes sente da parte dele desprezo. Tudo isso, percebem? Eu gostaria de que a obra tivesse mais equilíbrio, e não teve, mas mesmo assim foi uma leitura excepcional. Eu dou-lhe apenas, e este apenas é basicamente, pronto, vocês percebem, dou-lhe apenas um 9 em 10. Não lhe dou 10 em 10 por essa falta de equilíbrio entre os dois miúdos, que eu gostaria que tivesse sido um equilíbrio, passando a redundância, mais equilibrado, como foi o equilíbrio entre as protagonistas de Mil Sóis Resplandecentes. Aqui não existe esse equilíbrio, e foi isso que fez com que eu não lhe conseguisse dar a nota máxima. É, no entanto, um livro duríssimo, um livro que mais uma vez me abriu as portas do Afeganistão, sobretudo o Afeganistão que nós não vemos nas notícias, e que nos faz perceber essa visão muito parcial que ainda hoje em dia nos aparece das notícias deste país. Isso foi aquilo que mais me agradou. Também adoro o estilo do autor, adoro tudo aquilo que ele nos traz do seu país natal, o lado bom e o lado menos bom, mas que ele nos traz e que nos faz, sentir interesse por aquele país que eu dificilmente visitarei, mas que pelo menos fica a conhecer melhor através das suas obras. Foi o 9 em 10, e eu recomendo mesmo assim, mesmo não tendo sido um 10 em 10, eu recomendo mesmo esta obra. É uma obra duríssima, mas é uma obra muito bonita e que vale a pena mesmo ler. Depois de Khaled Hosseini, eu foquei-me em Portugal e li duas obras de duas autoras portuguesas. A primeira que eu li é uma autora que eu não conhecia, falo-vos de Sudoeste, de Olinda P. Gil. Esta obra veio cá para casa porque o João, da página do Instagram Na Cama com os Livros, me ofereceu.
É uma obra muito fininha, acho que, sim, tem 80 páginas e vive de 3 contos que aqui estão. 3 contos protagonizados no feminino e 3 contos que nos levam a espaços maravilhosos, como são os espaços alentejanos. E, neste caso, ou mais propriamente, os espaços alentejanos junto ao mar. É nesses espaços que a autora descreve brilhantemente que nós vamos conhecer 3 mulheres e vamos conhecê-las, sobretudo, quando elas se apaixonam perdidamente por alguém. Vamos acompanhar essas histórias de amor, e essas histórias de amor, para mim, foi aquilo que menos de positivo me trouxe esta obra, porque achei-as algo exageradas, achei-as também com muitos clichês, e eu que até, se for algum filme ou alguma série, não me importo de maneira nenhuma de passar um domingo à tarde a ver esses filmes ou essas séries cheinhas de clichês e cheinhas de histórias de amor e que me fazem chorar, e etc, etc. Aí eu não me importo nada. Já na leitura eu sou bem mais exigente e não é qualquer história de amor que me arrebata. Estas achei-as algo exageradas, achei-as com bastantes clichês, e por isso mesmo não consigo dar-lhe mais do que um 7 em 10. É um 7 em 10 porque o estilo da autora, tirando essa parte de que vos falei do exagero e do clichê, é um estilo muito bonito, é um estilo muito envolvente, e que me agarrou bastante, mas lá está. Depois a trama das 3 histórias, as histórias de amor, isso já não me agradou tanto, e assim sendo eu só lhe dou um 7 em 10. Continuando em português, e em português no feminino, voltei a Carla M. Soares, autora esta da qual nós temos, ou tínhamos pelo menos antes de eu chegar a esta obra, tínhamos 4 obras cá em casa. Esta é então a 4ª que eu leio. Já tinha lido Limões na Madrugada, O Cavaleiro Inglês e O Ano da Dançarina. Dessas 3 que eu tinha lido, a minha favorita, sem qualquer dúvida, é Limões na Madrugada. É uma obra mais contemporânea, não com uma vertente tão histórica como as outras 2, e a história que eu encontrei nesses Limões na Madrugada arrebatou-me mesmo. Esta também é mais contemporânea do que as obras históricas de Carla M. Soares, mas tem uma vertente bastante associada à história de Portugal, mais propriamente ao lado colonialista, e a tudo aquilo que culminou, não é? Na independência de todas essas colónias que pertenciam a Portugal do território africano. Vamos ao território africano, vamos mais propriamente a Angola, e a uma cidade que eu não fazia a mínima ideia que existia, Moçambique. Sim, esta é a minha ignorância. E vamos a África, vamos a Angola, vamos a Moçambique, numa das linhas temporais da obra, porque ela tem 2 linhas temporais. A mais antiga, anos 50, 60, 70, 80, debruça sobretudo em Moçambique, Angola, mas também nos leva ao Alentejo e a Lisboa. A outra linha, que é a mais recente e que é narrada na primeira pessoa, leva-nos ao ano 2015 e leva-nos a Lisboa e algum tempo a Londres, pouquinho, mas sim, e leva-nos a conhecer a nossa protagonista, que é a Filomena. É ela que é a narradora da linha temporal do presente, e é ela que é a filha da protagonista da segunda linha temporal, que é a Brígida. Há aqui então uma obra predominantemente familiar, histórica, familiar, com ingredientes que sempre me agradam, porque faz-me conhecer mais da nossa história mais recente de Portugal, faz-me conhecer histórias familiares, e é isso que eu encontrei aqui. E encontrei uma obra, uma trama que me agarrou muito, muito, muito no início, porque a Carla M. Soares tem um estilo que me agrada mesmo muito, e tudo aquilo que ela nos primeiros capítulos me trouxe, não é? Este saltitar no tempo, este conhecer a Filomena e ao mesmo tempo conhecer a sua mãe, e perceber que a relação delas
é algo distante, que há bastantes segredos que a mãe não quer partilhar com a filha, sobretudo associados aos tempos passados em Angola, e ao casamento e a tudo aquilo que não correu tão bem no casamento dos pais. A Brígida não quer muito falar sobre isso com a Filomena. Isso tudo agradou muito, agarrou muito no início e fez com que eu lesse esta obra de forma bastante rápida. Contudo, não consigo dar mais do que um 8 em 10, porque depois senti que a obra se arrastou um bocadinho e aquele entusiasmo inicial foi-se diluindo e não tudo aquilo que foi acontecendo depois, já mais para o fim da obra, sobretudo na linha temporal do presente, associada ao tempo que Filomena passa em Londres. Pronto, percebo que foi a melhor forma de concluir a história da Filomena, mas senti assim, não sei, qualquer coisita de forçado. E assim sendo, esse entusiasmo era muito no início, mas depois perdeu-se um bocadinho e eu não consigo dar-lhe mais do que um 8 em 10, mas é uma obra que eu recomendo. Eu recomendo sobretudo para quem gosta de histórias familiares, de histórias com uma vertente histórica, que nos leva a conhecer um passado bastante recente e do qual poucos autores falam, que é o nosso passado do século XX colonialista e de tudo aquilo que aconteceu com a independência de Angola, Moçambique, etc. e todo o frenesim que esteve por trás do final da ditadura e do 25 de Abril e depois todo o frenesim pós-25 de Abril. Se vocês gostarem disso e se gostarem disso aliados a histórias familiares, vão gostar desta obra. É uma obra que se lê muito facilmente, é uma obra que tem personagens que nos cativam pelo lado bom e pelo lado mau, mas sim, vale a pena e eu gostei e continuo a recomendar Carla M. Soares e este Gente Feita de Terra, que tem esta capa fantástica. Dou-lhe um 8 em 10, recomendo, não me trouxe aquilo que eu estava à espera que me trouxesse, sobretudo de um princípio e de um início que me entusiasmou muito, mas mesmo assim valeu muito a pena. A quarta obra que eu li em dezembro foi mais um regresso, e um regresso a Fredrik Backman, este autor sueco que me entusiasmou e que me trouxe até hoje duas das minhas personagens favoritas de todo sempre, que falo-vos do Uva e da Britt Marie. Dele li já 3 obras. A minha avó pede desculpa, que foi aquela que menos me agradou. Um Homem Chamado Uva e a Britt Marie esteve aqui, estas duas que me dilaceraram e me deixaram completamente arrebatada. E sabia que esta aqui era algo diferente, porque não se centrava assim, não havia um protagonista, como há no Uva, por exemplo, como há na Britt Marie, como há, por exemplo, na Minha Avó Pede Desculpa. Não. Aqui nós temos uma história que nos vai levar a conhecer várias personagens que estão reunidas num espaço e que estão ali por acaso. Ou melhor dizendo, não é que estejam exatamente por acaso, foram todas ali para ver um apartamento que está à venda. Mas depois acontece algo que faz com que elas fiquem reféns dentro desse apartamento. E nós vamos conhecendo essas personagens que estão aí reféns, mas vamos conhecendo outras que estão diretamente a tentar desvendar o que está a acontecer naquele apartamento e vamos conhecê-las a todas elas um bocadinho, vamos conhecê-las enquanto personagens no presente, mas vamos conhecendo também muito da sua bagagem, do seu passado e vamos nos comovendo com elas, vamos sentindo todas as suas dores, vamos sentindo muita compaixão por elas e vamos, mesmo por aquelas que poderiam ser consideradas as más da fita, nós vamos torcendo por elas com toda a força. Foi uma obra maravilhosa, uma obra muito comovente, uma obra que saltita muito, é verdade, que faz com que nós vamos conhecendo várias personagens, que não haja um protagonista que se destaque das mesmas, mas é uma obra que faz com que nós nos comovamos, que nós sintamos amor e carinho e compaixão por todas elas
e que cheguemos ao fim com um sorriso, com algumas lágrimas vertidas. É certo que eu não chorei baberranho com esta obra, como eu chorei, por exemplo, com Uva ou com a Brit Marie, não, mas fui-me comovendo, fui chorando aqui e ali, fui vertendo umas lágrimas aqui e ali, e adorei regressar a Frederick Backman. Não é o Uva, não é a Brit Marie, mas foi ligeiramente melhor que a minha avó pede desculpa, à qual eu dei um 8 em 10, às outras dei a pontuação máxima, a esta dou-lhe um 9 em 10. Ainda não vi a série na Netflix, sou sincera, ainda não tive tempo, mas quero ver, nem que seja para relembrar algumas coisas desta obra, para ver se há algumas diferenças e para, mais uma vez, demonstrar o meu amor por Frederick Backman. Ai, eu adoro este autor sueco, e sabe mesmo bem ler tudo aquilo que ele escreve, e ainda bem que já tenho mais uma obra dele ali nas estantes, não sei quando é que lhe chegarei, mas pelo menos mais uma tenho, e este Gente Ansiosa, por muito que eu tivesse algum receio face às diferenças em relação ao Uva e à Brit Marie, mesmo assim todos esses receios foram deitados por água abaixo, porque valeu tanto a pena ler esta obra maravilhosa. 9 em 10. Agora, antes de falar da última obra que eu li em dezembro e que faz parte das minhas estantes e que foi a forma perfeita de terminar dezembro, vou falar-vos das obras que vieram da biblioteca da minha terrinha. Três obras bastante, ou melhor, duas delas são, eu não posso falar de uma sem falar da outra. A primeira das três de que eu vou falar, eu tinha mesmo muita curiosidade em lê-la, por tudo que infelizmente está a acontecer naquele lado, ou continuar a acontecer naquele lado do planeta, e por toda a polémica que está associada àquilo que aconteceu na Feira do Livro de Frankfurt com esta obra. Falo-vos de Um Detalhe Menor, de Adania Shibli, não sei se é assim que se diz o nome desta autora palestiniana. Eu sabia que esta obra tinha sido muito censurada na Feira do Livro de Frankfurt, não sei se inclusive foi vedada na Feira do Livro. Isso levou-me a que eu ficasse mesmo muito curiosa, mas também me levou a sentir-me curiosa o facto de ser uma obra de uma autora palestiniana, de uma mulher e de uma mulher palestiniana, e de tentar entrar um bocadinho mais em tudo aquilo que é a vida dos palestinianos nestes últimos anos, desde meados do século XX até agora, de tudo aquilo que está a acontecer e que não é nada mais, nada menos do que um genocídio. Não me venham com conversas, pronto, não me vou alongar porque eu não quero tratar de política aqui neste balanço, mas o que está a acontecer é um genocídio, e mais não digo. E tudo isso fez com que eu quisesse ler esta obra, que está dividida em duas partes. Uma delas é 1949 e a outra, eu acho que deve ser finais do século XX. Não tenho exatamente a certeza porque não me é mencionado. Enquanto a primeira obra, sim, nós temos as datas, na primeira parte, perdão, na segunda parte não temos. Aqui na primeira parte sim temos datas, temos 1949, são 3 dias e vamos acompanhar um grupo de militares israelitas naquilo que é a criação de um assentamento militar em território palestiniano em 1949. Na parte 2, já numa época mais atual, nós vamos acompanhar, e essa parte foi aquela que mais mexeu comigo e mais me deixou com a sensação de sufoco. Eu acho que a palavra sufoco, ou claustrofobia, mas mais sufoco, são as palavras que mais me podem ajudar a fazer-vos perceber o que é que eu encontrei na parte 2, onde a protagonista quer conhecer uma parte que está nas mãos de Israel, uma parte daquilo que eram os territórios palestinianos, depois de ter visto uma notícia no jornal que está associada àquilo que acontece na parte 1 desta obra. E nós vamos acompanhar a viagem dela e vamos perceber tudo aquilo que é viver, ser um palestiniano, viver em território palestiniano ocupado pelos israelitas.
e é mesmo sufocante, é mesmo de nos tirar o ar, é mesmo de sofrer muito, muito, muito com ela, mesmo, mesmo muito, e de não conseguir conceber como é que aquilo acontece nos dias de hoje, em pleno século XXI, ali como acontece em tantos outros territórios ocupados. E de alguém que vive no seu espaço, que vive no seu território e que mesmo assim não consegue livremente ir de um lado para o outro. E que sofre horrores e que sente-se aterrorizada sempre que tem que parar nesses controlos militares. Tudo isso nessa segunda parte. A primeira parte mexeu muito comigo também, mas a segunda mexeu mais. Por muito que a primeira parte aborde algo horroroso, a segunda parte mexeu mais comigo. Agora, o que eu queria era ter visto isto muito mais desenvolvido. Muito mais desenvolvido. E não sei, é por essa razão que eu não lhe consigo dar mais do que um 8 em 10. Se calhar estou a ser injusta, mas eu precisava de mais. No entanto, aquilo que eu encontrei aqui é de veras impactante e de veras sufocante. E faz com que, mais uma vez, eu, por muito que o nosso país esteja repleto de corrupção e de situações negras, nós não temos noção daquilo que é viver em liberdade e daquilo que é viver, ou melhor, do privilegiados que somos de viver em liberdade face ao que está a acontecer, por exemplo, na faixa de Gaza e em toda a parte que é de território palestiniano ocupado. É mesmo de nos tirar o fôlego e dou-lhe um 8 em 10, tenho muita pena de não conseguir dar-lhe mais, mas não estaria a ser sincera se desse um 9 ou um 10. As outras duas obras que eu trouxe da Biblioteca da Terrinha faziam parte, uma delas fazia parte da minha wishlist, a outra não sabia da existência dela, mas quando eu me dei conta das duas nas novidades da Biblioteca da Terrinha, fiz logo um pedido de reserva. E só agora em dezembro é que elas vieram ter comigo, e olhem, são 2 livros ilustrados, belíssimos, lindíssimos, lindíssimos, lindíssimos. Só as ilustrações são assim de nos tirar... Olhem, de nos fazerem embevecer. E depois as histórias que lá estão são maravilhosas. E eu estava à espera de gostar, porque sou mãe, estava à espera de gostar mais de uma do que outra, mas as coisas aconteceram ao contrário e eu gostei mais daquela que me dá o ponto de vista, a perspectiva de um pai. E falo-vos destas delícias que eu não tenho, mas que eu quero ter nas minhas estantes. Falo-vos de Mamã e falo-vos de Papá. Olhem só para isto. Só as capas são uma coisa que já nos faz assim babar de embevecimento. E depois tudo o que lá está dentro é igualmente belíssimo. Não só as ilustrações que nos fazem, lá está, babar, mas também tudo aquilo que são histórias de mamãs e de papás, de muitas partes do mundo, de muitas perspectivas, de muitos momentos da história, mas que nos mostram aquilo que uma mãe e aquilo que um pai faz por um filho. Todos os sacrifícios, todas as alegrias, faça uma coisinha mínima que só nós é que achamos piada porque são feitas pelos nossos meninos, pelos nossos bebés. Está aqui tudo. E eu amei as duas, mas se for a ser sincera, tenho que dizer que a esta dar-lhe-ia um 11 em 10, enquanto a esta dar-lhe-ia um 10 em 10. Porque esta fez-me chorar baba e ranho muitas vezes, enquanto com esta chorei um bocadinho, mas não foi nada comparado com o que eu chorei com Papá. Que duas obras lindíssimas, lindas, lindas, e que vocês, se gostam de livros ilustrados, têm mesmo que ler. Olhem, eu quero isto nas minhas estantes. Tenho mesmo que ter isto nas minhas estantes, sem qualquer dúvida. 10 em 10, 10 em 10 ou 11 em 10, mas foram duas obras que vão estar de certeza absoluta no meu top 23, no meu top 10 de 2023, de certezinha absoluta. E antes de falar de outra obra, tenho que mostrar-vos as ilustrações para vocês verem
o quanto elas são belíssimas, o quanto isto que aqui está é lindo. Ui, lindo, 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 lindo. Ó sol, agora não precisava estar aqui. Lindo, maravilhoso. São ilustrações fantásticas, fantásticas, tanto de um como do outro. E eu, olhem, amei isto, amei. É tão bom, tão bom, olhem, é belíssimo. A sério. Maravilhoso. Se eu tivesse terminado dezembro assim, já estava completamente em êxtase. Mas a estas ainda se juntou a minha última leitura, que foram Os Quatro Ventos, de Christian Hannah. Desta autora, como eu já disse a algures, já tinha lido 3 obras. Esperem só um bocadinho que eu acho que isto vai cortar e mais vale eu adiantar-me aqui ao telemóvel. Como eu estava a dizer antes da outra parte, não é? Os Quatro Ventos foram a minha leitura derradeira de dezembro, a minha última leitura de 2023, e foi uma leitura belíssima que eu fiz em conjunto com a minha querida Leonor. Eu já estava à espera que esta obra me deixasse arrebatada, tal como o Rochinol me deixou de Christian Hannah. Já a Grande Solidão não foi uma desilusão, e Um Estranho na Cidade foi aquela obrazita lamechas que se lê muito bem, pronto, mas que não me trouxe nada. Esta, eu sabia que me iria levar a um período muito negro da história do século XX americano, mais propriamente à Grande Depressão e toda aquela década de 30 que foi mesmo muito negra nos Estados Unidos, mas sobretudo foi negra nas grandes planícies, naqueles estados mais agrícolas dos Estados Unidos, onde, para além da depressão económica, a ela se juntou uma catástrofe climática, porque nessa década dos anos 30 foram meses e meses sem fim de grandes secas essas que culminavam muitas vezes em tempestades de areia e de pó, que arrasaram toda e qualquer cultura, toda e qualquer colheita, e que fez com que essas pessoas, em desespero, fossem em busca de melhores condições e migrassem para a costa oeste, para a Califórnia e para tudo aquilo que era visto como a esperança de voltar a ter um teto, de voltar a ter dinheiro para pôr comida na mesa, de ter dinheiro para voltar a ter roupa decente, de ter sapatos, de ter forma de educar os filhos, ou seja, isto é o grande ponto e o grande pano de fundo desta obra, que nos leva então a conhecer uma família. Família essa da qual se destaca, como é habitual nas obras de Christian Hannah, se destacam as mulheres, se destaca a Elsinore, protagonista esta que à primeira vista não podemos pensar que seja uma protagonista muito corajosa. Não o é. Vamos muitas vezes ter vontade de a abanar e de lhe dizer que ela é muito mais forte do que aquilo que ela pensa, que ela é muito mais bonita do que aquilo que ela pensa, que tem que acreditar mais nela própria do que propriamente naquilo que as pessoas lhe dizem ou lhe fazem. É esta Elsa que é o pilar destes quatro ventos, é ela que nós vamos acompanhar desde o início, desde que é solteira, desde que se casa, depois de casamento esse que faz com que ela tenha que mudar-se para a casa da família do marido. Casa essa que é uma casa agrícola, uma casa que vive e uma família que vive da terra é essa pela qual a Elsa vai começar a nutrir um amor imenso, e terra é essa que ela lhe custa imenso deixar para ir em busca de melhores oportunidades para ela e para os filhos. Vamos acompanhar toda essa jornada da Elsa, vamos sentir cada vez mais carinho por ela, vamos, acompanhando o crescimento, mesmo um crescimento muito difícil, de situações mesmo muito
pobres dos seus filhos, de tudo aquilo que eles tiveram que fazer para poder ter alguma comida em cima da mesa todos os dias e de toda uma luta que vai culminar numa luta que todas aquelas pessoas que foram em busca de condições melhores para a Califórnia tiveram que fazer para conseguir para que conseguissem ser vistos por toda a gente como seres dignos, como seres humanos, como seres com as mesmas, com os mesmos direitos que todos aqueles que se achavam injustiçados por toda uma inundação de gente que veio das grandes planícies e veio em busca de melhores condições para a Califórnia. É uma história muito, muito bem contada. É uma história contada da forma que tão bem Kristen Hanna faz e que tem um final completamente arrebatador e do mais triste que vocês possam querer. Fez-me chorar mesmo muito, eu chorei muito já a meados da obra e depois no fim foi um soluçar do princípio ao fim, da parte final. E por tudo isto, porque adorei as personagens, adorei sobretudo as personagens femininas, adorei todos os laços que a Elsa foi criando à medida que foi crescendo enquanto pessoa, os laços que ela teve com a sogra, com os sogros, os laços que ela tinha com os filhos, os laços que ela desenvolveu na Califórnia, tudo isso fez com que eu gostasse dela cada vez mais e chegasse ao final desta obra maravilhada e com, obviamente, a vontade de lhe dar a pontuação máxima, que é isso que eu lhe dou. Dou-lhe um 10 em 10 e foi, junto com o papai e a mamã, a melhor forma de terminar as minhas leituras de 2023. Falando agora das leituras dos meus homens, como eu disse no início do vídeo, o meu marido completou a leitura de 3 obras, 3 delas comuns às minhas, a única que ele leu e que leu em dezembro, e eu já tinha lido, sim, esta li em primeiro lugar, li primeiro do que ele, até parece mentira, foi Cira, de Maria Duenhas, esta continuação de O Tempo Entre Costuras. Ele, tal como eu, tinha amado O Tempo Entre Costuras. Já da Cira não conseguiu dar mais do que um 9 em 10, porque, segundo ele, estava à espera que houvesse mais desenvolvimento aqui da obra do tempo em que a Cira passa na Palestina. Passa na Palestina nessa altura do final da Segunda Guerra Mundial e de tudo aquilo que nós sabemos que foi de tumultuoso, da criação do Estado de Israel, de tudo aquilo que trouxe para a Palestina e para aqueles territórios. Ele estava à espera que essa parte fosse mais desenvolvida. Não quer dizer que tudo o resto não lhe tenha agradado imenso, que lhe agradou, mas queria mais dessa parte e por isso mesmo só lhe deu um 9 em 10. As outras obras que ele leu foram as mesmas que eu li, que vieram da Biblioteca da Terrinha. Leu também, deixem-me procurar que eu já não sei onde é que está, oh Deus meu, Um Detalhe Menor, e também não conseguiu dar mais do que um 8 em 10, queria mais, ele disse mesmo que queria mais disto, tal como eu, mas sentiu aquilo tudo que eu senti, e tal como eu, leu Papá e Mamá, e tal como eu, gostou mais do livro Papá do que do livro Mamã, pelas mesmas razões que eu mencionei. A Mamá deu-lhe um 9,5 em 10 e a Papá deu-lhe um 10 em 10. E sim, também ele que nem é muito apologista de livros ilustrados, ficou completamente rendido com estes dois. Por fim, falando daquilo que leu o meu filhote, como eu vos disse, leu a sua obra habitual mensal, ou seja, leu uma obra. E desta vez não leu uma obra associada à Segunda Guerra Mundial, mas leu uma obra que é O Filme da Minha Vida, de Maite Carranza. Sim, e tem a ver com Barcelona, prédios com ocupas, e eu acho que isto, mesmo a mim, deve-me interessar imenso. Ele adorou, deu-lhe um 10 em 10 e é mais uma recomendação cá de casa para tudo aquilo que são leitores juvenis que vocês possam ter por aí. Mais uma recomendação, é uma obra que ele adorou, que lhe deu a nota máxima e que a mim mesma, olhando para o que está aqui,
também me puxa, também me apela à leitura e não sei, não devo demorar muito também a ler esta obra. E já está, acho que são quase 40 minutos de vídeo, mas já falei das nossas 13 leituras de dezembro, foi um mês muito bom. A dezembro tem o pendor de ser um mês muito bom, de eu conseguir concluir sempre um ano, seja ele qual for, com leituras muito boas, e este dezembro de 2023 não foi exceção. Espero que tenham gostado das nossas leituras de dezembro, espero que me digam aí em baixo o que é que acharam das mesmas, digam também se já leram alguma delas, se podem também deixar aí a vossa opinião, se ficaram entusiasmados com uma ou com outra, não se acanhem, comentem por favor. Eu sei que alguma delas que eu li em dezembro deveria dar para eu participar no Christmas in the Books da Tita, mas olha Tita, eu peço mesmo desculpa, não me foi possível ir acompanhando o teu projeto, por todas as razões e mais algumas, mas olha, pode ser que para o ano eu consiga, ok? Um beijinho mesmo muito grande, vemo-nos no próximo vídeo e não se esqueçam de comentar. E parabéns aos corajosos que chegaram ao fim do vídeo, ok? Beijinhos!